galera, começando mais um episódio aqui do Manchinha Cast, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Você que tá aí junto com a gente, escolheu assistir esse episódio, muito obrigado, tá? Pela oportunidade de estar entrando aí, sei lá, talvez na sua casa, no seu trabalho, né? Ou naquele momento ali de distração, né? Naquele percurso até chegar em casa, tá no carro, muito obrigado, tá? Aproveita para se inscrever no nosso canal, tá bom? Se você não tá inscrito ainda, muito fácil, pra gente vai fazer muita diferença você clicar nesse botão aí de se inscrever, beleza? Deixa seu like também e deixa seu comentário, tá? De acordo com o que você for assistindo aí a mais um episódio, beleza? Eu quero aqui agradecer aquela galera que tá junto com a gente, tá aparecendo na sua tela aí também, nossos parceiros, né? Nossos parceiros aqui que ajudam a gente a construir esse podcast, que fala de quê? De empreendedorismo. Na verdade, a gente conta histórias empreendedoras, né? Histórias de superação, histórias para te inspirar aí do outro lado. Você que de repente tem vontade de começar um negócio, né? Tem vontade de empreender, você que está a fim de desistir do seu empreendimento, então as nossas histórias estão aqui para te inspirar a de repente a seguir em frente ou a mudar de rota, né? E se você de repente é CLT, sem problema nenhum, que você possa também se inspirar nas histórias aqui e fazer o melhor, né? No CNPJ do outro, empreender no CNPJ do outro, por que não? Tá? Então, muito obrigado. Tá? E você quer ser um parceiro também, anunciante aqui do Manchinha Cast, chama a gente no direct lá no nosso Instagram, @ManchinhaCast. Beleza? Então, bora. Já li aqui a biografia desse parceiro que tá junto aqui com a gente hoje para contar a sua história e inspirar você. Beleza? Então, ó, não vou falar o nome dele de cara não, mas o cara é engenheiro de produção, ele é empreendedor e apaixonado por tecnologia e desde a sua infância, quando vendia baldes, queijos e doces em feiras, ele desenvolveu interesse por negócios e pela busca de oportunidades. E ao longo aí da sua trajetória, ele atuou na área de segurança do trabalho, processos, qualidades, análise de dados e programação, além de ter exercido a função de professor na área de segurança do trabalho. Participou de desenvolvimento de aplicativos e soluções digitais, sempre com foco em resolver problemas reais. Atualmente dedica-se à criação de novos projetos de tecnologia e inovação voltados para gerar valor para pessoas e empresas, tá vendo? Depois dessa biografia você não vai perder esse episódio de hoje e corta para ele, Everton Lima, junto com a gente. Beleza, meu irmão? Beleza, cara. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Cara, que bacana, hein? Bacana. Obrigado aí pelo seu tempo, tá? Por você ter aceitado com uma consultoria breve a esposa, né? Com certeza. Aí, vou, não vou? Meu braço direito. Bacana. Já mandou alô pra ela aí? Eita, nós até... Muito obrigado, meu amor, por tudo que você me ajuda a construir, tá sempre me apoiando e sempre acreditando nas minhas ideias, às vezes um pouco fora da casinha, aparentemente, mas em algum momento ela se realiza. Aí, bacana, bacana demais. É isso. Ó, meu irmão, seguinte, cara. Cara, então aqui, essa história aqui que você contou logo na sua biografia. Vendia balde, doces, mas o quê? Queijos. Né? Isso na onde? Você é da onde? Eu sou de Três Rios mesmo, morava no bairro Barros Franco. E desde a minha infância eu ajudava meus pais em casa de alguma forma para que ficasse mais leve para eles o dia a dia de trabalho. E aí eu vi uma oportunidade também dentro do trabalho do meu pai na época que eles descartavam os baldes que eles utilizavam na fábrica que ele trabalhava. E aí na época ele falou assim, meu filho, esses caras aqui estão jogando esses baldes fora. E eu falei, poxa, mas tem tanta gente na rua que compra balde, por que a gente não compra esses baldes deles? A gente faz a limpeza em casa mesmo. Eu fazia limpeza junto com a minha mãe na quinta-feira. Na sexta-feira a gente organizava para vender sábado no centro da cidade e domingo na feira da Vila Isabel. Sábado também era na feira do centro? Não, sábado era no terminal. O antigo terminal de ônibus ali. Onde é o segurança presente. Onde é o segurança presente hoje em dia. Chegava ali por volta de 10 horas da manhã, com os baldes, vinha dentro do ônibus carregando um monte de balde, às vezes 15, 20 baldes, eu mesmo levava. O motorista me ajudava a subir os baldes no ônibus, colocava direitinho ali entre os bancos, e aí quando dava o horário, descia para a cidade, vendia os baldes até umas 3 horas da tarde. Quando eu saía dali, eu ia no mercado, fazia a compra do final de semana para ajudar minha mãe e meu pai, e na outra semana era esse ciclo novamente. Você tinha quantos anos, cara? Eu tinha 12 anos. 12 anos? 12. Você é filho único, velho? Não, eu tenho um irmão mais novo e tenho uma irmã por parte de pai mais velha. Mais velha?
E o queijo? Queijo aí você pediu uma oportunidade ali nas barracas ali, ajudava, vendia queijo ali? Não, no momento que eu vendia queijos e doces, eu não vendia mais balde. Tá. Na verdade, foi eu diria que foi um upgrade do que eu já fazia, né? Aham. Eu vendia balde e aí aquilo deu certo. Só que como eu já vendido tantos baldes, as vendas de balde caíram. Já tá né? todo mundo com balde já. Eu anotava o valorzinho ali, colava no balde e eu vendia pra muita gente. E às vezes vendia de casa em casa também. Só que aí, quando isso aconteceu, eu percebi que muita gente estava procurando queijo. Eu via na feira assim, o pessoal perguntava: onde vende isso, onde vende aquilo? E aí a gente tinha um contato de um rapaz até de Minas Gerais, e ele fazia entrega pra gente na rodovia, a gente comprava, como ele não tinha entrega dentro da cidade, ele não podia entrar na cidade. Então a gente comprava, fazia a retirada na rodovia, no próprio caminhão, em algum ponto específico que ele pudesse parar, e aí depois a gente vendia de casa em casa os queijos e os doces, aqueles doces de pote, doce de leite com coco, doce de leite com ameixa, e aí as pessoas que compravam o queijo, elas também compravam o doce, e aí casamento perfeito. Casa bem demais, né? Casa bem demais. Cara, você acha que foi ali que você viu que você tinha essa veia empreendedora? Ou não, ali ainda não caiu a ficha, não? Era mais uma necessidade, queria ajudar em casa? Não sei. Cara, no início foi muito uma necessidade mesmo. A única coisa que passava pela minha cabeça era querer ajudar, né? Mas aí o interesse foi crescendo, fui vendo que aquilo funcionava, aquilo me despertou outras ideias que ficaram guardadas ao longo do tempo. Minha mãe sempre me cobrou muito estudar, né? Estuda, meu filho, estuda. Então eu carregava muita enciclopédia pra casa. Antigamente tinha muito isso, né? Aqueles livros. E dentro daqueles livros eu pegava muito livro de empreendedorismo. E aí eu ficava vendo que tinham histórias que se pareciam com a minha e que viraram sucesso em algum momento. Não necessariamente precisa ser imediato, não. De repente você atinge o seu objetivo com 35, 40, 50 anos. Mas naquela época foi por necessidade. O interesse mesmo de empreendedorismo foi vindo depois, ao longo do tempo, e com estudo também, né? Foi abrindo mais os olhos, assim, eu diria. Cara, o que aquele menino de 12 anos de idade ensinou pro empresário Everton? Cara, aquele menino ensinou que, acima de tudo, você tem que ter muita vontade, humildade, respeitar o espaço de cada um, respeitar as pessoas. E no momento que você cria um relacionamento, aquela pessoa que está ali compartilhando com você, seja uma compra ou seja uma conversa, porque às vezes o cliente nem compra, ele só vai ali e conversa, Só pra trocar ideia. te cria oportunidades para você melhorar como pessoa e como empreendedor. E isso você tem que ter o feeling para trazer para dentro do seu negócio e fazer com que aquilo cresça de alguma forma. Então, às vezes, a pessoa não compra, mas ela indica alguém que compra só pelo relacionamento que você criou ali com ela. Então, eu aprendi isso muito novo, porque eu via que as pessoas, às vezes, passavam por ali, né? Cara, você pode me vender tal coisa? E eu falava, poxa, posso? A outra passava, só conversava, quanto que é? Como é que você faz? Mas ela indicava alguém que vinha comprar. Então, eu às vezes ficava um pouco desanimado quando a pessoa não comprava, mas depois eu fui entendendo que aquele relacionamento gerava outras oportunidades. Então, o desânimo ele pode acontecer, mas o principal, cara, não desiste. Tenha força que em algum momento as coisas viram. E relacionamento, né? Relacionamento, pessoas, 100%. Né? Cara, se eu tivesse lá na feira, domingo, se eu encontrasse com o Everton ali de 12 anos e perguntasse pra ele, pô, cara, fala aí, molecão, o que você quer ser quando crescer? O que ele me falaria? Eu queria ser engenheiro. Engenheiro? Engenheiro. Não sabia nem a área. Eu só ouvia falar assim que engenheiro era uma boa profissão. A gente que às vezes é criado em bairro, a gente escuta muito, né, histórias, né? E aí eu ouvia falar assim, engenheiro é uma boa profissão. Então eu queria ser engenheiro. Então sempre me dediquei muito na escola a coisas que tinham ligação com a engenharia. E aí as escolhas foram vindo no futuro. Mas, na verdade, eu queria ser engenheiro mesmo. Independente de tempo ou de como eu poderia alcançar. Cara, e nessa sua trajetória aí de vendas, qual foi a maior lição antes de conseguir, né, ser engenheiro, né? A gente já leu aqui na sua biografia que você conseguiu ser engenheiro. Mas antes de conseguir um diploma, qual foi a maior lição, assim, sobre vendas que você aprendeu? Cara, a maior lição sobre vendas que eu aprendi é que uma das coisas mais importantes é você entender aquilo que realmente gera dor no seu cliente.
Porque às vezes a gente fica muito preso ao nosso produto e às vezes o produto é até bom, mas ele pode não entregar aquilo que o seu cliente espera. Então o que eu mais aprendi em vendas é entender do cliente aquilo que ele espera do que você está oferecendo. Então às vezes você pode fazer uma modulação, ao fazer uma alteração para atender uma gama maior, mas o mais importante é sempre olhar o olhar de quem está vendo aquilo que você está entregando. Bacana, ter o olhar do cliente, né? O olhar do cliente. Tentar entregar o que ele precisa. Exato. Não o que você quer vender. Exatamente, né? Perfeito. Né? Cara, aqui ó, você falou que você passou por segurança do trabalho, qualidade, processo, análise de dados, programação. Cara, teve algum momento que isso tudo aqui é porque teve algum momento que você se sentiu assim, perdido? Cara, o que eu faço da minha vida? Perdido, assim, profissionalmente? Sim. Perdido não, mas eu sabia que eu precisava trilhar um caminho. E na época, eu precisava criar condições para que eu pudesse alcançar outros degraus, entendeu? Então, por exemplo, assim que eu terminei o ensino médio na escola, eu não tinha condições de fazer uma faculdade fora da cidade, que foi aonde eu passei para uma faculdade pública. E aí eu precisava criar uma renda para que eu pudesse ter uma estrutura no futuro que eu pudesse bancar os meus estudos. Então eu entrei num curso de segurança do trabalho, eu fui bolsista 100%. Então todos os dias eu descia lá do Barros Franco, ia andando até lá na Rua 15, fazia o curso. Senac. E voltava lá no Senac, e voltava para casa. E aí ali eu me dedicava bastante, dali mesmo eu fui convidado para trabalhar numa empresa como estagiário, na época o meu professor, mesmo que me deu essa oportunidade. E a partir dessa oportunidade que eu fiz a minha inscrição na faculdade, que era algo que eu já tinha como objetivo antes. E aí eu usei esse degrau da segurança para poder financiar um outro nível que eu queria chegar, que era o da graduação como engenheiro. Bacana, entendi. Você foi criando as condições... Fui criando as condições... certas, né, para poder... Exatamente. chegar até onde você quer. Teve algum momento, cara, mais difícil nessa carreira toda aí? Qual foi? O momento mais difícil foi quando eu precisava trabalhar e estudar, nessa transição, né, da segurança para engenharia. Então eu saía de casa às vezes 5 horas da manhã, eu ia trabalhar, aí eu descia a pé lá do Barros Franco até no Triângulo, pegava o ônibus para o Ponto Azul, e aí como eu trabalhava como consultoria, eu trabalhava viajando muito. Então muitas vezes eu chegava na cidade fora do horário que a condução passava para ir para a faculdade, que era em Juiz de Fora. Então, várias vezes eu precisei parar na estrada, não dava tempo de ir em casa, tomar um banho, eu parava na estrada, ligava para às vezes um motoboy, parceiro, e aí ele me levava em Levi para eu conseguir encontrar o ônibus para poder ir para a faculdade. Caraca, velho. Quem quer faz acontecer, né? Faz, quem quer dar um jeito. Faz. E foram diversas vezes, eu falava, foi uma vez só não. Eu trabalho o dia inteiro, aí chega no final do dia, eu ainda tenho que parar na pista, ligar pro motoboy. Já perdi a aula por causa disso, porque não dava tempo. Cara, o que te motivava pra continuar aí? Né? Até mesmo às vezes que os resultados não apareciam. Cara, o que me motivava, na verdade, era eu olhava para outras pessoas como espelho e via que o caminho delas também não foi fácil. Então, assim, independente da vontade que eu tinha, eu sabia que em alguns momentos eu ia ter dificuldade. E aí essas dificuldades não poderiam me parar. E eu sempre quis ser empreendedor, ser dono do meu próprio negócio. Então eu falei, caramba, se eu posso fazer isso agora, independente da dificuldade, foi uma oportunidade que me foi dada, eu preciso aproveitar. Então, das dificuldades, eu criei força para poder continuar, porque eu tinha um objetivo muito claro na minha mente, que era ser empreendedor de algo que eu achava que seria o futuro da sociedade, que era a tecnologia. Apesar de eu fazer faculdade de engenharia, a engenharia ela tá totalmente ligada à área de programação. É mesmo? E às vezes as pessoas elas não veem dessa forma, mas a engenharia está totalmente ligada com a área de programação. Então eu via que aquilo era o caminho ideal e era o caminho que eu tinha também para poder seguir e conseguir chegar onde eu pretendia. Você falou aí das dificuldades, né? Com todas essas dificuldades e tal, mas teve algum momento que você cometeu um erro? Tipo assim, cara, eu cometi um erro, mas um erro que te fez crescer. Vários. Caramba, aqui eu errei. Putz, cara. Mas um erro que... Vários momentos. A vida do empreendedor, ela é feita de muitas falhas, né?
E essas falhas te levam até o sucesso. Então já tiveram momentos sim que eu errei em relacionamentos, errei em vendas, errei em plano de negócio, errei em não me preparar 100% para uma determinada situação por falta de conhecimento, então isso me levou também a estudar mais. Então eu errei em vários momentos e fui corrigindo ao longo do tempo também. Porque acredito que quando você tem algo como objetivo, ninguém nasce grande, ninguém nasce com dinheiro, ninguém nasce com a resposta de tudo, né? E aí você vai construindo. Então foram os meus erros, que eu não troco por nada, que me fizeram melhorar e alcançar aquilo que eu pretendia. Tem muita, assim, geralmente os empreendedores dizem muito o seguinte, cara, erra, mas assim, erra rápido, né? Isso. Levanta rápido, tá? Errou, não tem problema errar, corrige rápido, Corrige né? rápido. Não se prende ao erro, né? Isso aí, não se prende ao erro, não. Errou, beleza, bora. Até mesmo pra galera que de repente quem é CLT, né? Errou na empresa, cara, chega e fala, errei nisso, o que dá pra fazer pra... Né? Não tenta esconder o erro, não tenta, né? Deixa eu esconder o erro, cara, deixa... Né? Porra, caramba, tomara que não veja isso que aconteceu, isso vai ser pior. A gente tem um lema, né, internamente, que é comunicação transparente. E aí você falou, né, de não esconder o erro. Com a comunicação transparente, a gente resolve os problemas com muito mais velocidade. Porque você expõe as ideias e às vezes as pessoas sempre têm algo a contribuir que você não pensou. Então isso é uma coisa muito importante. A comunicação transparente te leva ao sucesso numa velocidade que você não faria sozinho. Cara, você vê, eu vou dar um exemplo de uma coisa simples. Meu filho faz parte de um projeto, né, e lá tem um bazar. E eu fui lá até para ver se tinha um casaco maneiro, alguma coisa assim. Por quê? A minha esposa tava com um casaco maneiraço mesmo, novinho, assim. Eu falei, pô, comprou roupa nova. Ela falou, pô, lá no bazar. Porque assim, tem muita gente que tem muita condição, que estruturam esse projeto, né? Então eles se desfazem, né, Diogo? Muita gente que tem. E não estava comprando porque eu não tinha condição de comprar. Porque, na verdade, cara, tudo é oportunidade na vida. Sim. Entendeu? E às vezes para aquela pessoa não faz sentido, é a mesma coisa de um celular. Ó, cara, tá no 17, né? Eu não tenho o iPhone, mas tá no 17. Apareceu uma oportunidade de você comprar o 14, o 13, o 15 que foi. Então você não vai comprar porque tá no 17. E já foi de alguém, né? Então você tem que ter vaidade em nada. E aí, cara, aí tinha uma mochila, acho que era de notebook, né? E só tava faltando o zíper. Na verdade, só o puxador do zíper, né? Eu fui na casa de couro ali e a atendente olhou e falou, pô, que é um zíper invisível e tal, e não dá pra colocar, não dá, é só se você comprar o fecho todo. Pô, eu fiquei decepcionado com aquilo. Falei, cara, não é possível, a mochila tá perfeita. Tem até carregador USB já conectado nela pra você carregar um notebook dentro dela mesmo. E aí eu tô assim, conformado, cara. Falei, cara, não é possível, cara. Essa mochila tá perfeita. Um zip ali, só o zip, na verdade, tá perfeito, só aquele puxadorzinho ali. E não dá. E se você for comprar o zíper todo, vai sair muito caro. Pô, não é possível. Eu falei, pô, tem alguma outra opinião? Você consegue uma outra opinião? Ver com alguém e tal? Aí ela, né, falou com o chefe, né? Pô, né? O cara até mais novo que ela. Aqui não dá, né? Porque é um zip invisível e tal. Falou, não, dá pra você colocar o zíper formato jacaré, alguma coisa assim. Dá pra colocar. Ele vai ficar só um pouco mais exposto. Falei, irmão, eu só quero que fecha. Se fechar, pode ser o zíper que for. E assim, questão essa questão que você está falando, de comunicação transparente. Então ali ela já estava me dando uma negativa, que se eu não tivesse os insights que eu já tenho com a gente com relacionamento, com saber errar e tentar acertar, ver uma outra solução, corrigir a rota, eu teria ido embora frustrado. Com certeza. E aí, nessa um pouco mais de insistência, ela teve uma comunicação transparente e o cara deu uma solução para ela, entendeu? Então teve solução. Então eu acho que é muito válido realmente essa comunicação transparente, né? Cara, voltando aqui para você, né? Você falou assim, pô, quando eu fazia já engenharia e tal, então estava muito ligado nessa questão de tecnologia, uma vontade que eu tinha, um sonho de trabalhar com isso, porque a tecnologia é o futuro, né? Você já falava isso, às vezes, sem estar ainda no que você estava vendo, no futuro que você estava, eu não sei o que você visualizava, o que era futuro, a tecnologia que você estava falando, mas você acha que a tecnologia, esse futuro aí que já chegou, né? A tecnologia, ela vai substituir as pessoas
o ser humano ou ela vai potencializar as pessoas? Eu costumo falar que o ser humano ele é insubstituível, tá? Porque a tecnologia ela veio para potencializar de fato, como você disse. Então, às vezes, você pode não conseguir desenvolver determinada atividade que a tecnologia vai desenvolver. Mas você pode ter conhecimento para aplicar essa tecnologia da melhor forma. Então, a tecnologia ela precisa de alguém para ela ser aplicada. Ela, por si só, ela não funciona. Então, o ser humano que não se atualizar, as pessoas que não se atualizarem, né, os profissionais de qualquer área, que não se atualizarem, eles podem ficar defasados em relação ao avanço da tecnologia. Mas substituição, isso não vai existir. O que vai acontecer é que elas vão perder espaço no mercado. Então cabe a gente, né, como profissional, a gente se atualizar cada vez mais para que a gente consiga acompanhar esse avanço tecnológico. A tecnologia está aí para melhorar a vida da gente. Vou te dar um exemplo. Quando não existia micro-ondas, só se esquentava comida no fogão. Fogão a lenha, fogão a gás, que seja. Depois que veio o micro-ondas, o que aconteceu? A gente ganhou tempo. Verdade. Porque o micro-ondas, ele esquenta a comida em 2, 3 minutos. Antes você gastava 20, 30. Agora é airfry, né? Você deixa Exatamente. Lá. Agora airfry você deixa lá. Isso tudo é tecnologia, não é só celular, computador. Então a tecnologia ela veio para ajudar a gente a ter mais tempo e ter mais efetividade. Quando você antigamente precisava esquentar, a gente chamava muito de aquela comida, né? Que a gente... poxa, você tem que esquentar o arroz, o feijão, a carne, tudo separado. No micro-ondas, não. Você coloca tudo num prato pronto e você só esquenta. Então, você ganha tempo com isso. Mas, para isso, você precisa saber usar o micro-ondas. Tô dando um exemplo simples, mas isso serve para várias outras coisas. Serve para aplicativo, para programa, para sistema, para estrutura de um podcast. Né? Tudo isso aqui é pensado, tudo isso aqui é estruturado. Então, a tecnologia ela veio para potencializar aquilo que a gente já tem de bom. Então, acho que a substituição ela vai acontecer se a gente não acompanhar o avanço. Entendi. Né? Entendi. Na verdade, a tecnologia não vai substituir as pessoas, né? As pessoas com conhecimento de tecnologia que vão substituir as pessoas que não têm conhecimento em tecnologia. Entendi. Cara, e o que mais te fascina nesse mundo da tecnologia, nesse avanço? Cara, o que mais me fascina no mundo da tecnologia é a facilidade e a praticidade com que a gente consegue gerar interações. Porque, vamos dar um exemplo da tecnologia que o mundo inteiro usa, né? O Instagram. O Instagram você consegue alcançar pessoas do mundo inteiro em vários cenários diferentes, com proporções diferentes, e às vezes você coloca um assunto direcionado para um nicho, outro assunto direcionado para outro, dentro de uma única plataforma. Então, o que mais me fascina na tecnologia é isso, é dar acesso às pessoas a coisas que elas não teriam acesso sem tecnologia. E é verdade, interessante isso aí mesmo, né? Cara, dentro de uma única plataforma, ela pode virar um canal de informação, comunicação de qualquer assunto. Exatamente. Né? De qualquer assunto, de futebol, de, sei lá, de costura, de fitness, de comida, de né? tudo. Cara, teve alguma coisa assim que você resolveu através da tecnologia, assim, que, pô, te deu maior orgulho? Você falou assim, caramba, velho. Cara, teve uma no momento em que eu trabalhava ainda na indústria e outra agora que a gente tá num projeto muito legal e eu vou comentar um pouco sobre ele também. Quando eu trabalhava na indústria, eu sempre, como com essa veia muito de voltado para tecnologia, né? Eu era estagiário na época e aí eu vi que tinha uma oportunidade de entrega de números numa velocidade mais rápida para tomada de decisão mais rápida. Então, o que eu fiz na época, né? Eu estudei o banco de dados todinho do processo e desenvolvi um sistema automático que puxava os dados do processo e entregava numa tela de TV, igual essa que você tem aqui no podcast, dos resultados para os funcionários da linha de produção. Então, se tivesse algo que saísse dos limites de especificação, o funcionário não precisava entrar no sistema para poder procurar e achar aquele problema. Aquilo já alertava para ele na tela do computador, onde ele estava ali exercendo a função dele. Isso me deu muito orgulho, cara, porque a gente conseguiu reduzir em mais de 80% as falhas do processo e a gente conseguiu reduzir também o custo com material de manutenção.
Isso foi muito legal. E aí depois eu descobri que esse mesmo projeto foi aplicado em outras empresas, não o que eu desenvolvi, mas existiam outros projetos parecidos com esse em outras empresas, que as empresas precisaram investir mais de 100 mil por cada um deles. E eu fiquei muito orgulhoso porque a gente conseguiu fazer tudo isso só com o custo interno da nossa fábrica na época. E você espelhou isso de algum lugar ou não? Isso te veio e você criou, criou essa situação ali para que, né, fosse resolvido questão de tempo, questão de... Porque é tempo também. Veio o cara abrir lá o sistema e chegava na televisão, pô, deixa eu ver isso aqui, né? Não, então peraí, isso aqui tá... Né? Então tempo, custo, ou você viu em algum lugar essa ideia e trouxe, adaptou? Eu vi essa ideia, só que quando eu adaptei ela com melhorias. Uhum. E é isso que foi bacana, porque eu via que ela tinha muitas informações soltas, né? Elas tinham as informações numa velocidade maior, porém elas eram muito espaçadas. Era num ponto, depois era no outro. O que eu fiz? Eu consegui agregar todas essas informações numa única tela e trazer ela para tomada de decisão rápida, igual você falou dos insights, né? Às vezes você tem uma reunião ali para tomar uma decisão rápida em determinados lugares, né? Com alta performance, você não tem tanto tempo para discutir algo. Então você precisa daquilo ali numa única tela. E aí eu consegui juntar todas essas informações e gerar já a tomada de decisão de forma automática para aquele grupo que precisava executar. Você era estagiário que você falou? Era estagiário. Então ali já assinaram sua carteira, né? Falou, não, vem cá, deixa eu... Eu fui promovido. Fui. Não é possível. Fui promovido nessa época. Então, aí você vê, aí vamos voltar assim, rápido, só voltando aqui no que a gente ia falando, a questão de comunicação transparente. Ali você está falando dos sócios, né? Vamos dizer assim, né? Dos responsáveis ali, né? Pela empresa e tal. Mas nessa comunicação, então você que está assistindo a gente, trabalha numa empresa, cara, se você tiver uma ideia, velho, troca essa ideia, fala para o seu superior, né? Externa isso. Porque pode ser que você tenha uma grande ideia e que vai ajudar muito a empresa, além de você também ser promovido, né? A gente tem aquele exemplo aí, o Thiago Leifert, né, do futebol, o Thiago Leifert, ele falou assim, cara, eu era um cara ali, não sei se da redação, estagiário ali, ou da redação do Globo Esporte, e o Globo Esporte era sentado no balcão, né? Hoje, no Campeonato Brasileiro, né? Ele falou assim, ele deu uma ideia, ele falou, pô, por que a gente não faz em pé? Por que não faz em pé com um cenário mais moderno, mais colorido e tal, não sei o quê, né? E ele falou assim, cara, eu dei uma ideia. E a Rede Globo todinha, todos os Globo Esporte que tem regionais, aderiram à ideia. Então, uma ideia dele, falou, então se você tiver uma ideia, fala. Com certeza. Porque às vezes a sua ideia vai ter muito valor, né? E vai gerar muito valor para a empresa. Foi o que aconteceu contigo. Foi muito legal essa parte. Cara, o que as pequenas empresas, né? Porque assim, aqui a gente fala muitos até para os pequenos empreendedores, né? O que as pequenas empresas ainda não entenderam sobre inovação? Você consegue perceber isso? Cara, consigo em alguns pontos. Não vou falar que eu sei todos, né? Sim. Porque cada um entende do seu negócio. Mas o que as pessoas elas ainda não entenderam sobre a inovação é que a inovação ela trouxe para dar celeridade para as coisas do dia a dia. Uhum. Então, às vezes a gente encontra muitos empreendedores, até clientes nossos mesmo que nos chamam para determinado projeto, a gente percebe que eles ainda são um pouco apegados, né, a aquele trabalho manual, né? Porque às vezes o cara criou aquilo na luta, ele é apaixonado pelo que faz e tá tudo bem. Só que às vezes ele não está muito disponível para aprender algo novo sobre tecnologia. E eu acho que isso é uma chave que precisa ser virada, né? Porque a tecnologia está vindo aí para colocar você com maior competitividade no mercado. Então, se você tem um determinado negócio e você tem uma entrega melhor, você está um passo à frente. E a tecnologia veio para isso. Quando eu falo entrega, eu não estou falando só de logística. Eu estou falando de atendimento, eu estou falando de preço, eu estou falando de tempo e estou falando de variedade. Né? Não é à toa que a gente tem hoje grandes lojas aí no nosso país que ficam todo dia lotadas. Renner, C&A, são lojas que têm entrega rápida
e com uma gama grande de materiais e produtos. Então, acho que o que não virou a chavinha ainda de alguns pequenos empreendedores é que a tecnologia veio para facilitar o dia a dia operacional dele e dar tempo para que ele tenha visão estratégica do negócio. Ele não precisa sair do negócio, mas ele precisa ter mais tempo para ter visão estratégica. Então isso tira ele um pouco do operacional. Ele não vai sair 100% do operacional, mas ele precisa se desprender um pouco do operacional para ele conseguir enxergar o negócio como um todo. Entendi. E aí, às vezes ele tá com uma Ferrari na mão e tá andando a 20 km por hora. Entendeu? Exatamente. Tá. Aí não adianta. É igual um cavalo, né, puxando uma carroça porque ele não sabe a força que tem. Senão ele botava o cara que tá Exatamente. em cima dele para puxar. Exatamente. Né? Cara, se você pudesse usar a tecnologia para resolver um único problema no mundo, qual problema você resolveria? Um único problema, um só. Escolhe um. Cara, eu vou escolher um problema que eu vejo muito aqui na nossa região, tá? As pessoas têm muita dificuldade de encontrar oportunidade de emprego. E a gente fala-se muito aqui na nossa cidade que não encontra mão de obra. E aí você pergunta às pessoas, elas não sabem das vagas disponíveis. Então, se eu pudesse desenvolver uma tecnologia pensando aqui na nossa região, que eu, assim, primeiro ponto, né? Eu acho que a gente primeiro precisa enriquecer o que está aqui próximo da gente e depois isso a gente consegue expandir para outros lugares. Então, eu desenvolveria algo que fosse nesse sentido, que fosse levar as oportunidades a quem procura oportunidades. E fazer esse casamento aí para que essas pessoas consigam um trabalho melhor, uma oportunidade, às vezes um pai de família, né, que está desempregado, ele precisa de um emprego, e aí tem uma vaga perfeita para ele, mas ele não sabe dessa vaga. E a empresa também não vai ter oportunidade de entrevistar ele, às vezes um excelente profissional, porque eles não se conectaram de alguma forma. Então eu faria isso. Tá aí, ó. Então, você já pode fazer isso, então. Porque assim, você falando isso aí, eu tô lembrando de domingo, né? Eu indo na missa já, uns 2 domingos direto, se eu não me engano, na São Francisco de Assis, ali na Morada do Sol, e o carro de som passando, anunciando vagas na Citycol. No domingo. Por quê? Tem mais pessoas em casa, né? Então, é uma tecnologia antiga, o carro de som, né? E que na nossa região funciona. Muito. Ainda também, né? Funciona muito. Funciona. Rádio, né, tudo, mas assim, no carro de som no domingo, anunciando o que está precisando. Então, assim, tem trabalho também. Sinceramente, eu não sei por que ainda não foi preenchida essas vagas, porque eu acho que em uma semana, tendo a galera precisando, igual a gente comenta que tem pessoas precisando de emprego, passa um carro anunciando, acho que na outra semana já era para estar lotado, ter fila lá para querer trabalhar, né? E escuto muitas pessoas reclamando, empreendedores ou que vêm aqui, falam dessa questão de mão de obra. Cara, tá muito ruim a mão de obra, tá? Uns dão um exemplo assim, que quem é ruim na minha empresa, eu pergunto o outro empreendedor, essa pessoa também é ruim na outra empresa, tá? Então é da pessoa mesmo. Ela só quer botar o dinheiro no bolso por mês e não tá nem aí para fazer o seu melhor, tá? Aquela questão muito de benefícios que o governo dá, isso está impedindo as pessoas também de correr atrás. Muitas pessoas estão sentadas em cima do benefício, estão satisfeitas com R$600 de auxílio, vale gás, ou não sei o quê, né? E está impedindo as pessoas de trabalharem, né? Então, e essa comunicação ainda, né, de vaga de emprego. Né? Então, sei lá, tem muita coisa acontecendo. Acontece. Tem essa fatia, né, da população que realmente ela não tem uma ambição maior do que só ir para o trabalho e ganhar o salário, isso realmente acontece, mas também tem a outra fatia também das pessoas que querem uma oportunidade e elas não ficam sabendo. Que, por exemplo, o carro de som ele vai passar num bairro X aqui da cidade. Mas às vezes o cara que está procurando aquela oportunidade, ele está em outro bairro. Então eu desenvolveria algo para fazer isso de uma forma unificada. Então que todas as pessoas de todos os lugares tivessem acesso em um único ambiente de todas as oportunidades. E ali ela escolheria em qual ela quer se candidatar. Entendi. Então já vai pensando nisso aí. Você criar, né, alguma forma aí de aplicativo, não sei. Inclusive, o nosso primeiro projeto, que é o Find, ele está passando por um momento de transição para ele virar
um projeto do governo, né? Do governo? Especificamente para ajudar essas pessoas, entendeu? A gente já tem uma plataforma pré-estabelecida para isso, porém ela está numa fase de transição para que isso seja algo voltado às pessoas que realmente precisam, entendeu? E aí conseguir uma oportunidade para essas pessoas que precisam de trabalho e ajudar também as empresas que procuram profissionais qualificados, né, para determinada vaga. Porque as empresas da nossa região, elas fazem a nossa região melhorar cada vez mais. Uhum. E elas precisam de uma mão de obra para isso, entendeu? E aí às vezes elas não encontram porque elas ou fez o... A gente fala, né? Quando a gente tem um negócio e a gente precisa alcançar outras pessoas, o pessoal usa muito tráfego pago, né? Só que elas não medem o retorno disso. Uhum. Então eu faço um tráfego pago para 3 rios. Só que será que eu coloquei as métricas certas para alcançar as pessoas que eu preciso alcançar? Então acho que isso é um caminho que a gente precisa alinhar ainda, sabe? Por exemplo, na área de programação, né? Muito se fala em programadores na nossa região e fora. Só que quando você se depara num desenvolvimento de uma determinada plataforma, só a programação hoje ela não supre aquilo que você precisa. E é uma das coisas que a gente levou como diferencial para dentro da nossa empresa. Então, quando você desenvolve uma plataforma, além da dor que você quer resolver, você precisa entender de negócio. Porque um aplicativo ele é assim, você constrói várias etapas. Você está na etapa 15. Se você precisar corrigir a etapa 3, você tem que desfazer da 15 até a 3. Que isso? E aí você reconstrói a etapa 3 para depois você reconstruir as outras etapas. Porque é uma escadinha, né? Você não constrói o degrau 10 sem ter passado pelo 6. Uhum. Entende? E o aplicativo funciona dessa forma. Mesmo depois de construído, Mesmo se você depois precisar voltar, você tem que reconstruir tudo de novo. Reconstruir. Não necessariamente tudo, mas uma boa parte. Isso toma tempo, bastante tempo. Então, quando você entende de negócio, você reduz esses danos. Uhum. Você já consegue entregar uma plataforma que ela pode ser alterável de forma simples e que ela tenha uma gama maior de alcance. Mesmo que o seu objetivo seja você pode desenvolver uma plataforma para vários objetivos. E aí, se em algum momento você precisa recalcular a rota, você só muda o objetivo. Ele não aparece no seu celular, mas ele está ali dentro do banco de dados. Entendi. O find é encontrar. O find é encontrar. Né? Em inglês, né? E hoje, é o Instagram do Find que tá aí? Que tá? Coloca na tela pra gente aí, você explica um pouco melhor, porque encontrar ali... Na verdade, a função do Find ele é conectar, né, pessoas que precisam de serviços no dia a dia com profissionais que têm a possibilidade de executá-los. Por exemplo, produtos, serviços, né? Sim, serviços. Por exemplo, você tá lá na sua casa com a sua família e você precisa fazer uma pintura na sua sala. A gente fica muito assim hoje, né? Conhece um pintor? Aí você pergunta a um amigo, entendeu? Através do Find, a ideia inicial dele era essa, de você conseguir encontrar um pintor ali dentro, com avaliação, com comentários, com tudo aquilo que ele já produziu para outras pessoas e gerar confiança na hora da sua contratação. A ideia inicial do Find era essa. A ideia era essa, aí agora vai vir essa outra parte de pessoas encontrar oportunidade de Exatamente. Emprego, né? Vocês já desenvolveram, está desenvolvendo? A gente está desenvolvendo, a gente está estruturando pela parte do back da plataforma, né, que a gente chama, que é a parte de banco de dados, de movimentação de códigos, para que quando a pessoa entre na plataforma, ela não tenha dificuldade de acesso e facilite também, porque a gente tem que considerar que tem pessoas que vão ter facilidade com tecnologia e outras nem tanto. Então a gente precisa desenvolver algo que seja fácil de utilizar. Então esse trabalho de encontrar oportunidades está sendo feito por trás, a gente já desenhou a arquitetura todinha para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, principalmente aquelas que têm mais dificuldade com tecnologia. Isso também é uma responsabilidade das empresas de tecnologia, tá? É transformar o complexo em simples, para atingir o máximo de gente possível. Entendeu? Entendi. Para melhorar o dia a dia lá. Tá lá, tá na tela aí para vocês. O Find
Pode explicando aí, irmão, um pouco aí, falando do que tem ali nas postagens de vocês, o que o pessoal vai encontrar. Ali na nossa postagem do Find, você vai encontrar que nós somos parceiros dos comércios, né? A gente tem uma parceria com eles já de mais de um ano, que a gente consegue levar essa oportunidade para pessoas aqui da cidade através deles. E você vai entender um pouco ali também como o Find funciona, como você encontra. Você vai ver que a gente já trabalhou em algumas campanhas e que é uma oportunidade aqui na cidade para que você possa ampliar ainda mais, né, a sua capacidade de alcance. Vocês fizeram bastante divulgação do aplicativo? Tem o pessoal, como que foi vamos dizer assim, a aceitação sobre essa ideia que para mim é excelente? Inicialmente, todo projeto novo, ele encontra resistência, né? Mas não é resistência por incapacidade do projeto. É resistência porque as pessoas não estão acostumadas a utilizar aquilo. Exatamente. Igual antigamente, o WhatsApp não era tão utilizado. Ele foi crescendo, né? E aí depois a gente foi melhorando algumas coisas. A gente tem lá um canal dentro do aplicativo que você consegue colocar lá as dificuldades que você teve de utilização, e aí a gente estrutura por trás, vai melhorando cada vez mais. Entendi. Ali vocês têm uma noção já de quantas pessoas fizeram download, quantas pessoas utilizam a plataforma? Hoje a gente está com mais de 1.000 pessoas utilizando a plataforma como profissionais, tá? E baixados, né, tem mais de 10 mil. Mais de 10 mil downloads? Mais de 10 mil downloads. Caramba. Porque a gente tem um diferencial dentro da nossa plataforma, que é o seguinte: normalmente quando você tem um aplicativo que conecta mais de uma pessoa, né? Perdão, mais de 2 pessoas, você tem um aplicativo do usuário final e o aplicativo de quem está oferecendo. A gente conseguiu unir isso dentro de uma única plataforma. Então, a partir do momento que você é o cara que oferece o serviço, você também é o cara que contrata. Então, dentro da própria plataforma, você consegue mudar o seu perfil. E como que vocês monetizam isso? A pessoa sendo contratada por ali, é feito um pagamento pela plataforma mesmo? A gente monetiza através dos profissionais. Eles pagam uma mensalidade para se manter ativo ali na plataforma. O usuário final, ele não tem custo nenhum, inclusive na contratação. Ele faz a contratação direto com o profissional e a gente não tem interferência nenhuma. Esse é um dos nossos projetos, né? O nosso projeto inicial. Então, quem está assistindo a gente aqui e é prestador de serviços, né? Ou sabe fazer alguma coisa, né? Tem alguma habilidade ali, né? Igual você falou, pintura, pedreiro, tá difícil pra caramba achar. Tá difícil, né? Enfim, eletricista, né? Gesseiro, qualquer função. Aí, como é que faz? Baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo, você se cadastra Find, como... FIND. Você baixa ele lá na plataforma, né, do Google Play ou App Store. E aí você faz o seu cadastro inicialmente como usuário e depois, se você tem a necessidade de oferecer algum serviço, você ali mesmo consegue trocar e fazer o seu cadastro como profissional. Entendeu? E quem que é a galera que tá contigo nesse projeto aí? Quem que criou esse aplicativo? Cara, uma coisa muito legal desse projeto... A gente não pode deixar de dar crédito. Claro, com certeza, principalmente. Tem uma coisa muito legal dessa plataforma, é que hoje eu tenho meu irmão como meu sócio também. Meu irmão tem 21 anos e eu praticamente vi o desenvolvimento dele desde criança, né? Eu sempre procurei direcionar ele no caminho dos estudos, igual minha mãe fez comigo, né? E aí hoje eu tenho o prazer de ter ele como meu sócio, além de um outro amigo dele também, que tem uma habilidade incrível com tecnologia, tanto ele quanto o amigo dele, né, que veio para perto da gente. Eu acho que enriqueceu demais a nossa sociedade, e agora a gente está com outros projetos abertos através desse projeto inicial, e aí a gente está conseguindo desenvolver outras plataformas. Vamos lançar uma em breve, daqui a mais ou menos 1 mês e meio aqui na cidade, que é muito bacana. Já pode falar sobre o que eu não posso falar o nome, nem o plano, mas eu posso falar que é uma plataforma que vai ajudar muito os lojistas da cidade, que vai conectar praticamente a cidade inteira a oportunidades que as lojas estão oferecendo, né, ou estabelecimentos, ou a pessoas que fazem venda, né, só no digital, vai ter a oportunidade de alcançar pessoas da cidade inteira
com apenas um clique. E ela vai poder fazer o gerenciamento de todos os processos e entregar exatamente aquilo que ela quer. Isso de qualquer segmento, qualquer nicho? De qualquer nicho. É mais para os pequenos empreendedores? Não tem limite. Você pode ser um pequeno empreendedor, você pode ser um médio, ou você pode ser um grande, entendeu? Basta que você tenha algo na sua loja que você queira mostrar para as pessoas, e aí você consegue criar ali o seu material, e isso é disparado para todos os usuários. E aí essas pessoas vão na sua loja, vão mostrar o código, e vão poder ter acesso àquilo que você está oferecendo como oportunidade de compra ou de venda, né? Depende do negócio que você está trabalhando. Mas a ideia inicial é essa. Um mês e meio. Um mês e meio. Mas espera passar a Copa do Mundo, né? A gente Vamos esperar passar a Copa. Durante a Copa. A gente está aqui, a gente está esperando de fato passar a Copa, a gente está estruturando algumas coisas, já fizemos alguns trabalhos já de legalização, enfim, aqueles trâmites iniciais, né? Mas que em breve vai estar na rua aí, se Deus quiser. E vocês criam também aplicativo para quem, ou não é o foco de vocês? Ou se vocês sabem criar, mas vocês criam também, se alguém precisar de um aplicativo para sua loja, em vez de depender de aplicativos, igual a gente estava trocando uma ideia, né, nos bastidores aí, um aplicativo onde ele acaba deixando muito ali, né, e tendo um aplicativo somente dele, né, ele pode ter um custo menor, né, pode continuar deixando a mesma margem para o cliente, né? Mas sendo algo mais direto, assim. Um caminho mais curto. A gente desenvolve, sim. O nosso foco inicial e o nosso principal, na verdade, é ser parceiros de vários negócios. Cada aplicativo, ele funciona como uma empresa. Então, quando você vê uma plataforma, é como se você estivesse vendo uma empresa mesmo, né? Ela tem contador, tem CNPJ específico daquela plataforma, todos os trâmites que a gente tem de uma empresa convencional que a gente está acostumado a ver, isso funciona com o aplicativo. Então, nós somos parceiros de vários. Então, às vezes a gente desenvolve e entra com sociedade nessas plataformas. Mas a gente também desenvolve plataformas sob encomenda, eu diria. Né? Você tem uma ideia e quer desenvolver um produto digital e a gente entende que é possível, né? A gente consegue fazer. Então, se eu quiser criar um aplicativo, igual eu faço delivery de ovos, né, um aplicativo dos ovos Manchinha, então vocês seriam sócios no aplicativo. Tipo assim, o empresário, ele não vai comprar esse aplicativo de vocês vão negociar uma margem de acordo que o comprador vai fazer uma compra ali dentro, né, daquela plataforma, né, ou vai, não sei, a compra através de cartão, Pix ali, já fica uma margem. Ou não, é um pagamento mensal, valor fixo, ou não, ou existem várias possibilidades de negócio. Você vai me pagar por mês então, ou você vai, de acordo com o que você vender, X% é nosso, né? Vendeu dentro da plataforma. A gente tem essas duas frentes, né? A gente tem essa frente de desenvolver e ser parceiro, como a gente tem a frente também de desenvolver para o cliente. Né? Se você tem uma ideia e quer desenvolver um aplicativo e você fazer a gestão dele por si só, a gente também faz esse trabalho, entende? O que acontece normalmente, né? Quando as pessoas procuram a gente para desenvolver alguma plataforma, normalmente são pessoas da área de vendas, né? E aí essas pessoas da área de vendas, elas já chegam dizendo que elas não têm aptidão com tecnologia. E aí a primeira coisa que elas perguntam para a gente é: vocês aceitariam ser parceiros dessa plataforma? Eu fico com vendas e vocês com tecnologia? E aí a gente entra num acordo societário ali em percentual e se for bom para as duas partes, a gente fecha o negócio. Igual essa última plataforma nossa agora, né? Essa última plataforma que a gente vai lançar, ela foi uma ideia nossa, porém a gente precisava de alguém de outra área que a gente não conseguia suprir. E aí a gente conseguiu essa pessoa, né? Ela vai entrar como investidora do negócio também, além de todo o trabalho de network, de contatos, para fazer com que o negócio cresça mais rápido. Entendi e não entendi, tá? Na parte do... Porque, igual você falou assim, a pessoa é um aplicativo para vendas. E aí vocês entram com a tecnologia, vocês são sócios, mas na parte de tecnologia. Sim. Essa parte eu não entendi, porque a vendas é onde vai
trazer, né, o capital, vamos dizer assim, né? Mas e aí, a tecnologia, vocês são remunerados em que na tecnologia, já que a pessoa quer utilizar para vender? Sim, é porque toda plataforma ela precisa ter um trabalho de estrutura de banco de dados, de geração de números por trás e manter a estabilidade da plataforma. Você pode ser dono de uma plataforma e aí você custear isso com terceiros. O que a gente faz? A gente entra com toda a estrutura da tecnologia pronta, além da manutenção dela. Então a gente fica responsável por todo o funcionamento da plataforma, enquanto o outro parceiro fica responsável só por divulgação, venda, marketing e network. Mas referente ao aplicativo. Ao aplicativo. Que ele criou, não Exatamente. É a divulgação da empresa de vocês. Não é a divulgação da empresa, não. É a divulgação do serviço que aquele parceiro escolheu para aquela plataforma. Por exemplo, igual você deu o exemplo do delivery, né? Se a gente desenvolve uma plataforma de delivery e aí a gente tem uma pessoa que faz a parte comercial, a gente consegue entrar como parceiro. Ou a gente desenvolve a parte de tecnologia por um custo específico e depois a gente pode fazer só a manutenção. Aí a gente não entra como parceiro, a gente entra como um serviço terceirizado. Não, tá, mas aí seria um aplicativo de delivery para geral. Sim. Para as empresas que fazem delivery, então elas, tipo o que nós já temos na cidade aqui. Sim. Né? Mas não, seria um delivery, mas para aquela empresa. A menina tem uma saiteria e ela quer um aplicativo para a pessoa comprar direto ali com o aplicativo dela. Sim. Entendeu? Onde ela vai ter somente a taxa do cartão, somente, ou cashback, se ela quiser dar, né? Mas é o aplicativo somente dela, não é uma plataforma. E aí onde vocês seriam remunerados, entendeu? Então, nesse caso... Não é divulgação do aplicativo em si. Nesse caso, a gente nunca teve uma pessoa que procurasse a gente para fazer dessa forma. Entendi. Mas a gente poderia fazer sim. A gente vende o aplicativo com uma estrutura mais simples. A gente consegue fazer toda a estrutura de gestão do aplicativo para ela ser de forma independente, para que essa pessoa utilize o aplicativo sem depender da nossa atuação diária. E aí, só em casos de alguma instabilidade ou algo que a pessoa queira fazer uma atualização, ela nos aciona, como nós que criamos a plataforma, a gente vai conseguir responder mais rápido. Entendi. Mas sem que a gente faça parte da empresa, né? Do aplicativo em si. Entendi. Perfeito. A gente conversa sobre isso. Cara, existe alguém que acreditou muito assim em você? Quando, sei lá, ninguém acreditava? Cara, existe. E em mim não, né? Na equipe inteira, né? Cara, foi uma das pessoas que acreditaram, uma das pessoas que acreditou muito na gente foi o Vitor Leal. Ele é sócio proprietário da Axen e da JR Contabilidade. Ele acreditou muito no nosso trabalho, acreditou muito no potencial do nosso produto. E, inclusive, na época, ele convidou até a nossa equipe para participar da JR Business. E desde então a gente virou parceiro, né, deles, né, dentro da comunidade. Isso abriu muitas portas para a gente também. Outra pessoa que acreditou muito no nosso trabalho foi o Eduardo, da Casas Walter, lá de Paraíba do Sul. Ele também acreditou muito no nosso trabalho, falou muito bem da gente para as pessoas, né? Então isso é uma coisa muito legal. Além dos comércios também, né, que o nosso primeiro contrato de parceria foi com eles, né? Eles levaram a gente para alguns eventos bem bacanas. A gente participou do TI Rio, a gente participou de outros eventos deles. Isso também deu uma boa visibilidade para a gente. A gente fez um trabalho que foi visto também pela Estácio do Rio, Polo Maracanã. Foi bem legal também. O Jorginho do Sebrae foi uma pessoa também que acreditou muito na gente. Foram várias pessoas, assim, tô falando desses que eu me recordo de que eles tiveram uma atuação mais direta, mas várias pessoas do ramo aí da cidade de empreendedorismo acreditaram no nosso trabalho. Eles acreditaram mais pela plataforma, né? Eles viram a plataforma, a gente apresentou a forma com que a gente entregava, então isso abriu portas para a gente desenvolver outros projetos. Excelente. Cara, o que você gostaria de ter, assim, ouvido quando você estava começando e que ninguém te falou? Cara, eu gostaria de ter ouvido, assim, que seria difícil, mas que aconteceria. Porque diversas vezes eu pensei em desistir, mas eu não tive alguém que falasse assim pra mim, né? Antes mesmo até da minha esposa, né? Essa trajetória começou antes dela,
né? Alguém que falasse assim, Everton, o caminho do empreendedorismo, ele não é fácil mesmo. Porque às vezes a gente vê muito floreado, né? Aham. E ele não é, cara. É dia a dia. Você sabe disso, né? Você é um dia após o outro. Então, É rosa, né, cara? Tem um espinho ali também. exatamente. Então, talvez eu quisesse ter alguém que me explicasse com mais detalhes de como seria, né? Uhum. E que uma hora viraria. Muitas coisas eu bati cabeça por falta de instrução, entendeu? Então, acho que eu gostaria de ter tido isso, né? Teve que Nessa desbravar trajetória. muita mata virgem. Né? Assim, né? Não tinha um caminho, não tinha uma trilha ali. Exato. É isso aí, gente. Faz para quem empreende é desse jeito aí, né? Mas aí é assim, e o Manchinha Cash, todas essas pessoas que a gente traz aqui, se você precisar conversar com eles, tá? Você pode dar uma olhada aí no nosso canal. Foram acho que mais de 60 entrevistas, né? Então, assim, eu tenho tentado diversificar bastante, tá? Os nichos, os assuntos. Então, assim, possivelmente alguém que a gente trouxe aqui faz alguma coisa que você gostaria de fazer ou melhorar, ou algo parecido, entendeu? Então você pode chamar a gente aí, tá? Lá no direct, no @manchinhacash, falar sobre quem você viu aqui, tá? Que é alguém que faz algo que você gostaria de fazer, né? Ou parecido, que a gente vai fazer você se conectar com essa pessoa, tá? Você pode ter certeza disso, tá ok? Cara, um bate-bola rapidinho aqui, cara, né? Para uma hora passar rápido. Tá quase uma hora aí de bate-papo. Cara, dinheiro ou propósito? Dinheiro ou propósito? Propósito. Faculdade ou experiência? Experiência. Mas com faculdade. Com faculdade. Porque você consegue absorver melhor. Né? Sim. Porque cada vez que você vai estudando é tipo um treinamento, né? Você tá fazendo a sua... Sim. É um músculo, né? Você tá ali desenvolvendo ele, então quando vier informações, você vai ser capaz de, eu acho que... Assimilar melhor. Você assimila melhor. Prática, né? Porque a faculdade, ela te abre a mente, né? Uhum. Você ganha mais capacidade de absorção, né? A experiência, ela é muito importante. Mas a faculdade, ela te ajuda a melhorar essa absorção da experiência. Com a experiência, você vai longe, tá? Você vai longe porque você vivencia aquilo, o real, né? O dia a dia, as relações, que são as coisas que mais interferem no negócio. Mas quando você tem um estudo, você consegue assimilar isso e você consegue alavancar mais rápido. Ou seja, estude e aplique. E aplique. Senão não adianta nada. Exatamente. Né? Inteligência artificial, ameaça ou oportunidade? Oportunidade, sem dúvida. Um hábito que todo empreendedor deveria ter? Um hábito que todo empreendedor deveria ter? Cara, eu posso usar uma palavra? Humildade. Humildade. Sabe por quê? Às vezes a gente alcança alguns níveis e a gente deixa de observar oportunidades que estão na nossa frente. A gente só consegue olhar para coisas... Você chega a um determinado nível e você só consegue ver coisas além. E às vezes você tem coisas ali do seu lado que podem te melhorar. Então, quando você tem humildade, você tem que saber ouvir qualquer pessoa. Então, o hábito de ter humildade, todo dia você tem que acordar e falar assim, hoje eu preciso ter humildade para ouvir o cara que às vezes está passando na rua e vai me dar uma ideia. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem gente com... Poxa, as pessoas que mais acreditaram na gente são as pessoas que mais são bem-sucedidas aqui na cidade. Tiveram a humildade de ouvir você. Exatamente. Tivemos negativos de pessoas que, não diria que não são bem-sucedidas, mas a gente sabe, assim, mais ou menos a abrangência do negócio delas, né? Entendeu? Então, o hábito de ser humilde torna você um empreendedor muito mais forte. Pô, excelente, cara. Teve algum livro que mudou a sua vida? Algum livro? Cara, um livro, assim, específico que mudou minha vida, não. Mas... Que você pode indicar para ler, fala, pô, isso aqui vai te dar uns insights legal. Cara, o poder da ação, eu diria. O poder entendeu? Da ação. O que ele trouxe para você? Ele pode trazer para quem tá assistindo. Ele me ensinou a não procrastinar. Me ensinou a não procrastinar. Porque às vezes a gente acorda assim naquele dia e até desde o início do empreendedorismo até pessoas que já estão anos na caminhada.
Às vezes tem sempre alguma coisa que você fala, pô, vou fazer isso depois. Cara, não faz depois. Faz na hora. Porque vai gerar uma satisfação de você fazer outras coisas. Quando você entrega algo simples, bem feito, você entrega algo mais complexo, bem feito. Você entrega algo mais complexo ainda, bem feito. Então, se você procrastinar, você vai ficando parado no tempo. Você não percebe, tá? Então, esse livro me ajudou muito a não procrastinar. Ele falou assim, cara, você tem que acordar todo dia e ler o e-mail. Cara, não deixa de ler. Lê o e-mail. Porque foi através de um e-mail que eu recebi uma proposta de investidor. Por exemplo. Cara, é mesmo? Entendeu? Cara, que legal. Alguém encontrou a gente, cara, pô, vi que vocês fazem trabalho, vocês desenvolveriam essa plataforma? Na época era até para home care, né? E eu recebi uma oportunidade de investidor por e-mail. Então, coisa simples, cara. Faça, Poder da Ação, lê esse livro que ele vai te ensinar várias coisas. Vai te ensinar a não procrastinar. Quando a gente procrastina, você deixa muitas coisas passarem, depois você só consegue enxergar quando não tem mais oportunidade. Entendeu? Exatamente. Cara, um conselho, assim, uma frase para quem quer empreender. Um conselho. Tá, cara, você não precisa começar grande, você não precisa começar com dinheiro e você não precisa ter todas as respostas. Apenas comece. Que essas coisas vão acontecendo. Exatamente. Qual foi o melhor investimento que você já fez? Em que sentido? Financeiro? Como a gente está falando aqui dessa parte, né, empreendedora, né, em você, pode ser em você mesmo, né, para poder te ajudar, né, a chegar onde você queria chegar, né, porque, ou que seja assim, cara, eu comprei um carro, porque o carro me ajudou a chegar mais rápido em tal lugar, não sei o que e tal. Entendeu? Tranquilo. Eu coloquei uma internet melhor na minha casa. Sim. Entendeu? Porque ali me ajudou a criar tudo isso. O melhor investimento que eu fiz, na verdade, cara, foi tirar todos os dias 3 horas do meu dia para poder focar 100% na programação. Eu diria que foi isso. Porque até então eu tinha um bom conhecimento, porém, tem sempre um detalhezinho que você vai pegando no dia a dia, você vai melhorando cada vez mais. E quando você investe o seu tempo em conhecimento, isso te dá um retorno absurdo, não só financeiro, cara, mas em vários aspectos. Até o seu corpo fica melhor, você vive melhor quando você percebe que você melhorou em conhecimento. Então, o maior investimento que eu fiz eu tracei isso foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu estudava de madrugada, ou no final da noite, ou no início do dia, eu sempre tirava esse horário antes de iniciar as atividades normais para poder estudar. Então foi o maior investimento que eu fiz. Porra, excelente. É aquilo que diz, né? O conhecimento ninguém tira de você. Você pode perder tudo. Sim, perdeu tudo, a empresa falir, dá errado naquilo, mas ninguém tira o conhecimento de você. Ou seja, da próxima vez que você vai começar algo, você nunca começa do zero. Nunca começa do zero. Porque você já tem o conhecimento que ninguém tira de você. Você tocou num ponto legal, né? De falir. Se você pegar os melhores resultados no nosso país, os caras que a gente mais olha assim e fala, pô, se esse cara teve sucesso, todos eles quebraram pelo menos uma vez. Verdade. Então, quebrar não significa fracasso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não significa fracasso. E pessoas que já tinham conhecimento, mas aprenderam coisas a mais porque se dedicavam um tempo para aprender. Isso é com a maioria dos empreendedores e empresários grandes aí que você pega o Geraldo Rufino aí, tava devendo 10 milhões de dólares. O Alfredo Soares, que é considerado hoje um dos maiores vendedores do país, ele participa do G4. Minha referência. Cara, ele com 23 anos, ele falou que devia 300 mil reais. Pô. Caraca. E hoje ele é um dos caras referência no país. Pô. Bravo. Entendeu? Porque ficava o nicho aí pendurado, o livro como Todos Somos Uma Marca, né, o livro dele. Alfredo Soares, gente, você mexe com vendas, pode seguir o cara que ele fala pra você que é pequeno empreendedor. Ele fala pra todo, mas ele tem uma humildade de comunicar. Você vê, ele tem um livro Bora Vender. Opa, ele tem a humildade de comunicar pra quem tá começando, cara. Exatamente. Entendeu? O cara é excelente. Cara, tem algum medo que você precisou vencer? Cara, tem. Eu tinha muito medo de decepcionar.
Decepcionar quem? Se Decepcionar minha família, decepcionar as pessoas que acreditavam em mim, no sentido de, poxa, será que tudo que eu tô pensando assim, será que vai dar certo? E eu pensava assim, se der errado, cara, o que eu faço? Então eu precisei vencer esse medo de decepcionar e entender que esse medo ele tava mais na minha cabeça do que na percepção do outro. Uhum. O fracasso, ele acontece, cara. Às vezes você não fracassa no negócio, mas você fracassa numa ação. E ela vai acontecer constantemente. E é aquilo que você colocou. Importante é você voltar rápido e recuperar aquilo que você perdeu. Então eu precisei vencer esse medo, porque o medo do fracasso, ele me impedia de dar avanços. Uhum. Eu falava assim, eu acho que esse passo é muito largo pra mim. Entendi. Né? Então eu acho que eu vou dar um passo mais curto. E às vezes eu precisava dar um passo maior mesmo. Por medo de fracassar eu não dava. Então eu precisei vencer isso. E assim, eu acho que vale a pena também a pessoa entender o seguinte, e se fracassar, tá tudo bem. Exato. Entendeu? Começa de novo. Isso tá mais na cabeça da gente do que quem tá em volta. As pessoas que estão em volta, na verdade, elas estão de braços abertos. As pessoas que realmente estão com você, elas estão ali de braços abertos se você fracassar. Mas na nossa cabeça, né? Putz, eu não posso errar. Não, cara, você pode errar sim. Você pode errar, não tem problema nenhum. Entendeu? Exatamente. Pode chorar também, diz que pode chorar. Chora. Pode chorar. Chora muito. Já chorei várias vezes. Ai, mas agradeci muito a Deus também por todas as oportunidades. Inclusive essa, de estar aqui hoje. É uma excelente oportunidade. Muito obrigado. Então é isso aí, Papai do Céu. Você que botou a gente junto aí depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Um lugar improvável. Exato. Né? Não tem nada a ver tanto com a gente, né? Não. Lugar, inauguração de um salão feminino, né? Igual eu tô meio calvo, você calvo está. Não é? Então, há um tempo já. Não é muito, né? A gente não é, né? Por que estaríamos ali? Exatamente. Né? Talvez se fosse no outro ambiente, igual era o Monte Castelo, é o Jufá, que é uma... algum grupo jovem, alguma coisa, né? Um grupo não tão jovem mais. Mas ainda um grupo. Né? Ainda um grupo, né? Aí tudo bem, não foi assim. Então, realmente, a gente agradece a Deus por ter colocado a gente. Exatamente. Né? No caminho do outro novamente. Cara, se você pudesse voltar para vender balde, queijo, doce, nem que seja por um dia, você voltaria? Voltaria. Se fosse preciso. Voltaria, com certeza. Que foi dali que eu nasci, né, cara? Foi dali que me despertou tudo que eu pensei em construir na vida depois. Uhum. E eu tenho certeza que se eu voltasse para vender balde hoje na rua de novo, eu aprenderia coisas novas. Coisas que talvez eu até vi lá atrás, mas não tive a percepção. Mas eu voltaria com certeza. Sem vergonha nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Cara, qual o talento que você tem que quase ninguém conhece? Sinceramente, eu não conhecia, tá? Bem que a gente não era tão assim, né? Amigo do dia a dia, até porque são dois polos diferentes, Jaqueira e Monte Castelo, onde você falou que foi mais criado. Foi mais criado. Mas tenha nascido no Balsão, vivido sua infância no Balsão também. Morasse, né, na verdade. Né? Então, assim, se alguém fosse falar tecnologia e tal, não conheço, não sabia se o Everton é nerd ou não, geralmente é mais um nerd, né? Não aparentava. Te olhar assim, não vou falar de tecnologia que não aparenta ser nerd. Mas tem algum talento que o Everton tem e que ninguém conhece, e às vezes não precisa ser questão de tecnologia. Paulinho, cara, eu cozinho pra caramba. É isso. Eu amo cozinhar. É isso mesmo. É isso mesmo? Eu cozinho, adoro cozinhar. O que você faz assim que os outros nem sabem? Fala, pô, cara... Eu faço arroz, pô, aí você eu gosto muito tá melhor que eu, porque eu nem boto água pra fazer arroz, cara. Eu gosto muito de fazer carnes. Carnes? Mas eu cozinho outras coisas. Minha mãe é cozinheira, né? Ela me ensinou muitas coisas, né? Então eu aprendi com a minha mãe, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu gosto muito de fazer carnes, entendeu? Carnes de panela, churrasco... carne assada com uns temperos assim legais, diferentes, né? Eu me amarro nisso e assim, ninguém nunca reclamou até hoje. Essa é uma das coisas que eu acho que eu tenho um talento. Cara, o que a sua família diria assim que é a sua principal qualidade? Cara, minha família diria que minha principal qualidade já falaram isso pra mim, né? Não é uma percepção minha, até porque é difícil a gente fazer essas percepções, né? Mas minha família, principalmente minha esposa e minha mãe, elas falam que eu sou muito solidário.
né? Então acredito que talvez seja isso. Entende? Se perguntar pra sua família qual é o seu principal defeito, o que eles falariam? Eu acho que eles vão falar que eu sou muito reativo. Reativo. Não tem aquele negócio de contar até 3, não. Não, eu sou muito reativo. Mas a minha reação, ela não é... Normalmente ela é mais pra resolver. Uhum. Porque eu não gosto de carregar o problema, sabe? Entendi. A minha reação é mais assim, por exemplo, você levantou um problema, cara, a minha reação vai ser assim, seja fala ou seja ação, é pegar pra resolver, ou pegar pra fazer, ou falar como eu acredito que poderia ajudar, entendeu? E às vezes eu falo assim muito na hora, né? Às vezes a pessoa não tá preparada pra ouvir, ou ela tá esperando um tempo maior. E aí eu falo, não, faz isso, ou então, vamos fazer isso, ou então, cara, deixa eu pegar aqui. Às vezes eu pego pra fazer também, entendeu? Então eu sou muito reativo. Acho que essa é uma das coisas que talvez incomode um pouco eles. Por quê? Porque não... Às vezes não tá esperando, pra né? gente olhar pro problema ainda, você já tá... Entendeu? Já quer partir pra dentro? É tipo isso, entendeu? Cara, essa pergunta aqui eu tenho feito em todo podcast, né? Pra todos aqui. E vou fazer pra você também. Se Deus te desse uma oportunidade de jantar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Cara, diria assim... Eu acho que, acho que seria... talvez até improvável falar isso, mas acho que seria minha sogra. Sua sogra? Porque, por exemplo, eu não tive oportunidade de conviver com ela, mas todo mundo que eu conheço, cara, eu nunca vi ninguém, cara, falar que ela era uma pessoa arrogante, ignorante. Eu sempre ouvi falar muito bem dela. Então, assim, seria uma pessoa que eu teria o prazer, acredito, de aprender com ela, sabe? E seria uma coisa que acho que faria muita diferença na minha vida. Porque eu vi, pelo que as pessoas falam, ela era uma pessoa muito solidária. Ela tinha uma vida, assim, muito de doação, sabe? E eu acho que eu aprenderia muito com ela nisso. Muito. Você, quando começou a namorar, você não conheceu ela? Eu não conheci, porque quando eu comecei a namorar, ela tinha falecido já. 6 meses antes. 6 meses antes. E assim, eu sabia da história, né? Aquela coisa que a gente já sabe, né? Mas eu não tinha oportunidade de convívio, né? Então acho que seria ela. Porque as outras pessoas que eu tenho na minha vida, assim, graças a Deus, eu tenho oportunidade de fazer isso com elas todos os dias. Então, se uma pessoa que eu não tive oportunidade e gostaria, seria com ela. Que eu vejo isso na minha esposa, eu vejo isso na minha cunhada, e vejo isso nas pessoas que eu encontro na rua, que conheceram ela. Nossa, as pessoas choram às vezes na rua, porque quando falam dela. Então, assim, eu tenho uma imagem dela através do que as pessoas falam, né? Não do que eu conheci. Então, seria uma pessoa que eu acho que eu teria uma afinidade muito grande. E um respeito muito grande eu tenho por ela, mesmo não tendo conhecido. Caramba, cara. Excelente, cara. Excelente. Bacana. E vocês iam se dar muito bem, né? Porque sua qualidade é ser solidário, que a família falaria, né? Acredito. E ela também tem, né? Sim, ela era, pelo que as pessoas falam, né? Eu tô dizendo assim, pessoas da rua, né? Não é nem familiar, não. Muita gente. Cara, se você pudesse, se hoje, né? Estivesse assistindo, assim, esse episódio aí, um jovem sem dinheiro, sem contatos, cheio de dúvidas, né? Qual que seria a única mensagem que você gostaria de deixar para ele? Ou para ela? Eu deixaria a seguinte mensagem. Cara, a vida, ela não é fácil mesmo. Ela vai ter dificuldades. Às vezes você vai nascer numa família com um pouco menos de oportunidade, ou às vezes você vai nascer numa família com um pouco mais de oportunidade. Mas você precisa tomar a decisão de fazer as coisas darem certo. É uma necessidade. Se você quer que as coisas deem certo na sua vida, você precisa tomar essa decisão. Não pode ser algo que você espera acontecer, porque não acontece. Você tem que decidir que as coisas vão dar certo. Então seria essa mensagem que eu deixaria para qualquer jovem. Top. Irmão, para terminar, quando esse episódio aqui, né, terminar, para quem está assistindo a gente, né, qual mensagem você gostaria que ficasse na cabeça deles, na cabeça de quem está assistindo, no geral, né? Agora você falou para um jovem, né, que vai começar e tal. Mas na cabeça de quem está assistindo, pode olhar para essa câmera aqui
de tudo que foi falado, não sei, ou algo que está no seu coração que de repente a gente não trouxe. A mensagem que eu gostaria de deixar é que você valorize todas as pessoas que passam pela sua vida. Às vezes a gente fala de, as pessoas deixam coisas boas e deixam coisas ruins. Às vezes aquelas pessoas que a gente acredita que deixaram coisas ruins, elas também precisavam de algo da nossa parte. Então, valorizem até essas pessoas, que às vezes a gente está esperando algo, mas é a gente que tem que entregar algo. Então, valorize as pessoas ao seu redor, as pessoas que passam pela sua vida e as pessoas que vão chegar na sua vida também. Porque às vezes os nossos traumas, elas travam a gente de receber novas pessoas. Não se travem, recebam essas pessoas e deem oportunidade para elas te conhecerem e peça oportunidade para conhecer elas também, que elas sempre têm algo de bom para deixar para vocês. Pô, excelente, cara. Excelente. Irmão, mais uma vez, muito obrigado, cara, por você ter aceito o convite, né? Por você ter vindo compartilhar aqui toda a sua história, né? Eu sempre falo que o maior beneficiado que sou eu, porque eu tô aqui diretamente bebendo da fonte, né? Aprendendo. E assim, há muito tempo, né, sem ter o contato contigo, mas orgulhoso, cara, sabe qual é? Não sei se vai significar muito pra você, né? Acho que eu não sou muito referência pra muita coisa, mas orgulhoso de ver alguém que eu conheci, que eu conheço, se dando bem, entendeu? Se dando bem, principalmente se dando bem, que eu digo no que gosta de fazer. Você vê que eu não perguntei em nenhum momento sobre conquistas financeiras, sobre coisas materiais, porque tem muita gente que tem tudo isso, mas não é realizado, entendeu? Não é feliz, né? Só tem papel, moeda. Igual o Silvio Santos falava, cara, o dinheiro pra mim é troféu. Dinheiro pra mim é só troféu, é um indicativo de que tá dando certo, ou de que deu certo, um troféu. Simplesmente isso, né? É muito importante, né? Mas assim, feliz, cara, de ver que você chegou onde você queria chegar, tá no caminho, na verdade, você está trilhando o caminho de onde você gostaria, né, de estar, né? Você criou uma situação para estar nesse caminho, tá nesse caminho, não tá parado, tá em movimento, tá trazendo coisas que vão o tempo todo, aí você disse, melhorar a vida das pessoas. Então realmente você é um cara que é generoso, você quer melhorar a vida das pessoas, né? E é isso, e tenho certeza que o que você criou vai chegar até mim, vai melhorar a minha vida também através, né, da tecnologia que você e a sua equipe, né, estão criando. Deixa aqui, cara, o contato, acho que já apareceu aí o contato dele, né, o Zap. As pessoas podem entrar em contato com você para quê? Elas podem entrar em contato comigo para expor as ideias que elas têm, para a gente conseguir entregar uma melhor análise, né, de possibilidade, de viabilidade. E se você tem uma ideia, se você tem um projeto que ficou guardado, ou você gosta de tecnologia, mas não é da área de tecnologia, pode entrar em contato com a gente tenta desenhar o melhor projeto e enxergar uma viabilidade para aquilo que você acredita que funcione. Exatamente, excelente. Irmão, obrigado. Ficou alguma coisa a mais, cara, que você gostaria de ter falado e pode ser que eu não tenha perguntado aqui? Cara, não, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu senti uma coisa muito boa. Eu sempre sinto essas coisas quando eu tô perto de vocês, me remete a coisas da adolescência, são coisas muito boas mesmo. Quando eu sentei ali na recepção, eu fiz a oração que tá ali na frente. Bacana. Foi uma coisa muito legal também. E uma mensagem, se você tiver a oportunidade de participar desse trabalho incrível que esses meninos fazem aqui, participe. Os caras são do bem, tem uma paz aqui imensa e é muito legal fazer parte disso. Bacana, obrigado. Irmão. Você já tá na história, então, e é isso. Aqui, seguinte, é isso, gente. Então, muito obrigado a você que esteve do outro lado assistindo mais um episódio, tá? Do Manchinha Cash aqui no YouTube, tá? Deixa seu like aí, é muito importante pra gente, você se inscrever também no canal, só clicar nesse botão de se inscrever, deixa seu comentário também, tá bom? E o seguinte, corre lá pro Instagram, segue a gente lá, cara, atingimos 1000 seguidores no Instagram de uma forma orgânica, cara, isso é muito bacana, tá? Então, mais de 1000 seguidores lá, tudo que foi falado aqui do Everton, tá? Lá você vai acompanhar alguns cortes,
tá? Pelo menos 5 cortes de vários momentos, insights aqui, de coisas bacanas que ele falou aqui, que trouxe, que vai ser relevante para você aí, tá? Na verdade, o episódio todo é relevante, tá? Mas a gente não consegue cortar tudo aqui, tá? E colocar lá no Instagram. Então, lá vai ter vários cortes, e já tem vários cortes de vários outros empreendedores. Como eu disse, pessoas que às vezes fazem aquilo que você sonha em fazer, em empreender, tá? Então corre lá porque tá muito legal. São mais de 30 mil visualizações por mês, ou seja, mais de 1.000 visualizações por dia, tá? Então muito bacana, vale muito a pena, tá? E a gente quer realmente fazer com que tudo que seja falado aqui possa agregar realmente e transformar a sua vida, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo episódio, corre lá e segue a gente, valeu!